Sou Daniel Barros, escritor e professor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje inicia o programa A Política Nua e Crua. É ainda um projeto piloto, portanto vai depender muito das visualizações, das curtidas e dos comentários que vocês deixarem aqui no canal, para que ele possa prosseguir no canal Arte 1. Portanto, dependerá muito de vocês. Eu não pretendo aqui fazer grandes explanações, elaboradas explanações sobre política, como fazem os cientistas políticos. Entretanto, vou apontar itens que são fundamentais para o entendimento do tema abordado. Diferente do que eles fazem, eu não preciso me preocupar com os meus patrocinadores, se eles vão estar satisfeitos ou não, já que tenho carta branca para poder trabalhar o tema de forma livre e sem censura dada pelo canal. O tema de hoje será a democracia em declínio. No último dia 22, o IDEA, que é o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, sediado em Estocolmo, na Suécia, divulgou seus estudos sobre o tema. Nele, o IDEA aponta 3 pontos que contribuíram para o declínio da democracia desde 2016. São eles: a desigualdade social, a campanha feita para que a população desacredite dos políticos e as fake news. Para nossa tristeza, mas não surpresa, o IDEA aponta como o país que mais perdeu atributos democráticos o Brasil. E diz ainda que esse declínio se intensificou a partir de 2019. No item protestos, nós podemos lembrar que assim que se iniciou o governo em 2019, a principal bandeira do governo era os projetos armamentistas. Portanto, o presidente inicia com a publicação de uma série de decretos, sem base jurídica ou legislativa alguma. Tanto que a cada decreto ele publicava um outro decreto para corrigir os erros do decreto anterior. E apesar de ser a principal bandeira de campanha do presidente, parecia a coisa feita por amadores. E o governo se encontrava mais perdido do que segue em tiroteio. Em vez de discutir com o Congresso a revogação do Instituto do Desarmamento, que foi amplamente discutido à época e que foi aprovado, discutido com a população e referendado pela população, o governo resolveu governar por decreto, como agora vem fazendo com a questão das PECs, das emendas constitucionais. E, portanto, com essa série de bate-cabeça nesses decretos, houve, evidentemente, uma interferência, ou melhor, um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mostrando a ilegalidade desses decretos. E aí iniciam os protestos anti-STF e também anti-Congresso. Nos protestos anti-Congresso, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses para lembrar que, tanto nas gestões anteriores com Rodrigo Maia e Alcolumbre no Senado, e agora com Arthur Lira e o novo presidente do Senado, eles sempre estiveram extremamente afinados com o governo. Tanto que reformas que fizeram um grande mal para a população, como a reforma previdenciária, foi aprovada com extrema facilidade. E agora a gente vê totalmente esse entrosamento entre Arthur Lira e o governo Bolsonaro, como era também a época de Rodrigo Maia. Lembremos que essa reforma da Previdência, ela foi uma cópia da reforma que foi feita no Chile, que causou uma profunda desigualdade social, que fez com que o Chile hoje seja um dos países com maior índice de suicídio de idosos no mundo. Tudo em decorrência dessa reforma que foi feita na época da ditadura e copiada por esse governo.
Após esses protestos contra as instituições democráticas, o governo inicia, em decorrência da pandemia do coronavírus, o governo inicia uma grande campanha negacionista, onde ele estimula a aglomeração, onde ele estimula o não uso de máscara, em que ele bate de frente com toda a ciência mundial, defendendo medicamentos não comprovados cientificamente para o tratamento do Covid, o que provoca uma reação não só das instituições democráticas, como o STF, como do parlamento e da população de um modo geral. Então, ele abre com essa campanha dele negacionista as portas para a grande catástrofe que está acontecendo no Brasil. A gente com mais de 600 mil mortes, quando estudos dizem que a gente poderia estar entre 100 a 200 mil mortes no máximo no Brasil, se a política sanitária fosse outra, diferente da que foi implantada pelo presidente. O segundo item é extremamente difícil, que são os escândalos de corrupção. E por que eu digo que é extremamente difícil? Porque a gente teria que passar dias e dias e até meses aqui para discutir cada escândalo de corrupção que ocorreu nesse governo. E para a nossa tristeza e a nossa surpresa, o governo anuncia aos quatro cantos e em viagens internacionais e até mesmo dentro do país que ele completou 1000 dias de governo sem nenhum escândalo de corrupção. Ora, o presidente esqueceu dos 89 mil reais que foram depositados na conta da esposa dele, da Michelle Bolsonaro, por nada mais, nada menos do que Queiroz, o chefe da rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, e que foi preso na casa do advogado da família Bolsonaro em São Paulo. E isso ele ele esqueceu. Ele esqueceu o escândalo de corrupção envolvendo Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, com a questão dos laranjas, das candidaturas laranja, em que ele colocava pessoas, muitas, no caso mulheres, para ser candidata, porque tinha que obedecer a legislação eleitoral, que tem que ter uma quantidade mínima de mulheres. Ele colocava algumas mulheres para ser candidata só no papel e na realidade ficava com esses recursos para a campanha pessoal dele e também para a campanha presidencial. Isso também o presidente não considera como corrupção. Ainda no âmbito do primeiro escalão do governo, o Ricardo Salles, o ministro de abrir a porteira para passar a boiada enquanto a população morre de Covid. O ministro Ricardo Salles foi apontado pela Polícia Federal como um dos articuladores da enorme exportação ilegal de madeira da Amazonas, que foi denunciada, pasmem, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos recebeu um grande carregamento e entrou em contato com a Polícia Federal Brasileira, dizendo: olha, o que é que está acontecendo? Essa madeira é totalmente ilegal. E foi apontado pela Polícia Federal como o escritório de Ricardo Salles, que hoje é dirigido pela sua mãe, como um dos escritórios envolvidos com esses madeireiros responsáveis por esse desmatamento ilegal. Então, e aí o que é que acontece? O governo alega que ele não pode saber de nenhuma das situações. Ele diz que não pode saber de tudo que acontece e, portanto, não é responsável. Mas o que é que realmente acontece? O governo sabe e, em vez de punir quem está praticando crime, pune quem está combatendo isso. O Ricardo Salles ficou ao máximo que pôde no governo, ao contrário do delegado da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, que foi exonerado. Por quê? Porque
fez uma apreensão, a maior apreensão de madeira da história desse país. O que é que acontece? Ele é exonerado pelo presidente da República. Então, são esses os escândalos que para o governo não existiram. E não para por aí. Tivemos, e aí é um tema que eu não vou me prolongar, porque foi muito bem debatido na CPI da Covid, que é a questão da compra da Covaxin. A Covaxin, que foi empenhado 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra dessa vacina, num processo totalmente fora dos trâmites normais, tanto que recentemente a Polícia Federal anunciou que o Ministério da Justiça não apresentou, porque não tem um contrato com a empresa para a importação dessas vacinas. Ora, nem mesmo tem contrato e o dinheiro já estava empenhado. E só não foi pago porque houve a denúncia e a CPI apurou e constatou essa absurda ilegalidade. Ainda no âmbito do Ministério da Saúde, nós podemos citar o caso do coronel superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, que fez a contratação sem licitação de reforma de 2 ou 3 galpões em plena pandemia. Quando, na realidade, essa contratação sem licitação não atendia aos critérios mínimos do processo de compra ou de contratação de serviços que dispensam a licitação. Então, é um escândalo atrás do outro que a gente passaria aqui, como eu já falei, dias e dias falando sobre isso. Temos ainda também a eleição recentemente denunciada por um deputado governista, um deputado governista denuncia que o governo comprou deputados para aprovar a reforma da Previdência, pagando 20 milhões para a aprovação daquela reforma. Para a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, foram mais 10 milhões pagos aos deputados que votaram a favor da reforma e desta eleição. Ora, companheiros, como podemos imaginar um governo sem corrupção, no meio de lama em que está envolvido esse governo? E tem mais do presidente de punir quem faz o certo e exaltar quem faz o errado, vem com o caso do Vicente Santini, delegado da Polícia Federal, que era secretário executivo da Casa Civil e que foi flagrado fazendo viagens no avião da FAB. Ora, em vez dele punir esse cidadão, ele promove colocando no Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça, em que passa pelo Ministério da Justiça a determinação de extradição do blogueiro Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista, e que atacou o STF por diversas vezes e propagou a intervenção militar. Esse mesmo Vicente Santini é o que demite a delegada que era responsável pelo procedimento de extradição. Como a delegada fez o procedimento normal para que fosse feita a extradição de Alan dos Santos, ela foi simplesmente afastada do cargo com a desculpa de que ele estava fazendo uma reforma na pasta. O terceiro item apontado pelo IDEA são as ameaças às instituições democráticas. Isso, de uma certa forma, já foi falado aqui, mas é importante que a gente saliente que existe uma participação não só dos apoiadores do governo, mas do próprio governo. Recentemente, uma grande revista de circulação informou que a ex-militante Sara Geromini denunciou nada mais, nada menos do que o general Heleno,
como um dos articuladores dos movimentos para fechamento e invasão do Supremo Tribunal Federal. Ora, senhores, um escândalo dessa natureza, em qualquer país civilizado e democrático do mundo, o ministro já teria sido afastado. As investigações teriam prosseguido e ele estaria hoje na cadeia para pagar pelo crime que cometeu contra a nossa democracia. Enquanto eu me preparava para esse programa, eu encontrei o livro Como Morrem as Democracias, de Steven Levinsky e Daniel Zeblan. Nesse livro ele aponta a crescente do autoritarismo e do declínio das democracias perpetradas por políticos eleitos pelo voto democrático, como no caso do Brasil e da Hungria com Viktor Orbán. Ele aponta 4 itens. Eu fiz uma coisa vou falar sobre ele, e você, à medida que a gente for falando sobre os outros assuntos, a gente vai conseguir relacionar com o que está acontecendo no país. O primeiro item que ele fala é que esses governos autoritários, eles fazem uma rejeição às regras democráticas. Isso já foi, a gente já falou, mas a gente pode relembrar que a última campanha, o último grande protesto feito pelo governo foi em descrédito do voto eletrônico e condenando o voto eletrônico e pedindo o voto impresso. A segunda, negar a legitimidade do oponente. Isso a gente vai falar logo mais à frente a respeito do que foi feito com o ex-presidente Lula. Encorajamento à violência, isso já foi falado, foi o primeiro item, que é a questão do armamentismo e do estímulo do governo à violência. A gente pode lembrar que esse governo, ele no início da pandemia, ele incentivou a população a invadir hospitais para fotografar e filmar e mostrar que não estava havendo mortes, que era simplesmente uma campanha, uma invenção da mídia contra o governo dele, contra o governo mundial, os governos mundiais, porque ele negava, como o próprio guru dele nega até hoje, que existe a pandemia, que as pessoas morreram, que não morreram de pandemia, morreram de Covid, morreram de outra coisa, e ele estimula a população a entrar nos hospitais. Repare que crime, que absurdo. Tanto que um desses invasores é aquele deputado que está preso, acho que Daniel Oliveira, se não me engano, que invadiu um hospital no Rio de Janeiro, e que que foi preso hoje porque atacou o Supremo, mas deveria ter sido preso na época, em flagrante, por invadir uma área hospitalar. Outro item desses governos autoritários é a restrição de liberdade. A restrição de liberdade é o carro-chefe desse governo, a busca por intervenção militar e de forma prática esse item de restringir a liberdade passa por um ponto crucial e importante que está acontecendo nesse governo. Existe uma lei que permite que as pessoas, a imprensa, tenha conhecimento de atos do governo. A lei da transparência, essa lei, pasmem, nesses dois últimos anos de governo, nesses 2 primeiros anos de governo Bolsonaro, 2019 e 2020, os pedidos negados de informações pelo governo, os pedidos negados pelo governo de informações, passou de 10 mil ao ano. Mais de 20 mil pedidos foram negados. Sem falar em tantos outros itens que ele coloca em sigilo, como o comportamento, como o julgamento do general Pazuello sobre a participação dele em manifestações públicas, quando na realidade como militar ele não poderia. E isso foi colocado no sigilo de 100 anos. Olhe o quanto a gente vem regredindo nesse processo democrático e na restrição de liberdades e de conhecimento para a população. Como eu falei no início, o processo
de declínio da democracia brasileira vem desde antes de 2016. Mesmo porque essa pesquisa do IDEA, ela foi feita nos últimos 5 anos, avaliando apenas os últimos 5 anos. Mas o Brasil, a democracia já vem sendo atacada desde 2013 e 2014. Agora, eu pretendo aqui colocar alguns itens que esclarecem por que esse ataque à democracia, por que a necessidade do enfraquecimento da democracia. E para isso, a gente vai tocar num assunto que aparentemente não tem absolutamente nada a ver com o declínio da democracia, mas é o que está por trás dessa campanha de intervenção militar, de enfraquecimento da nossa democracia. Nós vamos falar sobre o pré-sal. O pré-sal. No início do século, o Brasil descobriu as reservas do pré-sal. A imprensa internacional, as empresas internacionais já passaram a alegar, dizer que o Brasil não teria capacidade de fazer a extração desse óleo. Porque o custo seria altíssimo e a gente não conseguiria. Entretanto, a Petrobras, que já chegou antes do golpe de 2016, chegou a ser a segunda maior empresa de petróleo do mundo. A Petrobras é especialista em perfuração de poços de alta profundidade. E conseguiu criar a técnica de exploração do óleo do pré-sal com um custo-benefício favorável. E hoje a gente produz muito, a gente extrai muito óleo do pré-sal. Mas vamos à cronologia dessa história do pré-sal. No início do século foi descoberto, acharam que o Brasil não teria capacidade de explorar. Já em 2010, o Brasil inicia o processo de exploração e a gente consegue retirar 41 mil barris de petróleo por dia. Isso em 2010. Em 2014, 4 anos depois, o Brasil pula de 41 mil barris de petróleo para 500 mil barris de petróleo. O que acontece em 2014? Exatamente em 2014. A reeleição da presidente Dilma. Mas, lembrem, foi quando começou toda essa campanha de divisão do país. O então opositor, Aécio Neves, ele foi financiado, apoiado pela grande elite para que a presidente não fosse reeleita, e esse petróleo, que já tinha sido decidido que seria todo usado para educação e saúde, numa proporção de 75% a 25% para uma pasta e para outra, e ele essa grande elite internacional e nacional tinha interesse nesse petróleo, e por isso fez todo aquele investimento na campanha do Aécio. Mas mesmo assim, Aécio perde a eleição. Perde a eleição, mas não se contenta e declara que Dilma não conseguirá governar. E é isso que ele faz. Ele volta para o Senado e lá faz uma grande campanha para bloquear toda a ação do governo. E com isso se inicia a grande crise econômica e política de 2014 a 2016. Mas vamos para frente. Isso em 2014, 500 mil barris de petróleo. 2 anos depois, em 2016, o Brasil pula para 1 milhão de barris de petróleo. E o que acontece? O impeachment da presidente Dilma. Mais 2 anos, 2018, o Brasil passa de 1,5 milhão de barris de petróleo dia, apenas extraído do pré-sal. Olha, quantas guerras a gente já viu, quantos países os Estados Unidos já invadiu em busca de petróleo. No Brasil não precisou, botou um fantoche
patrocinado pela elite brasileira e internacional, para que esse petróleo fosse entregue para eles. Então, pessoal, olha como é importante os itens que não são discutidos no contexto geral de democracia, mas que são fundamentais para os ataques promovidos contra a nossa democracia. E vamos mais. Em 2018, com 1,5 milhão de barris de petróleo produzidos ao dia, é eleito Jair Bolsonaro. Eleito Jair Bolsonaro, um deputado medíocre, um deputado do Centrão, um deputado do baixo clero, consegue ser eleito. Como consegue ser eleito? Com a articulação impressionante da elite internacional e das forças políticas brasileiras, por um comportamento do novo paladino da anticorrupção no Brasil. Lembremos, façamos uma retrospectiva, quem foram os paladinos que lutaram, entre aspas, contra a corrupção. E o que resultou disso? Na década de 60, Jânio Quadros foi eleito com a bandeira e a vassoura de varrer a corrupção. E vejam no que deu. 21 anos de ditadura. Após os 21 anos de ditadura, o segundo paladino do combate à corrupção, Fernando Collor de Mello. O primeiro presidente eleito pelo voto popular depois da ditadura militar, apesar de ter sido sempre apoiador da ditadura militar, sendo inclusive prefeito de Maceió, prefeito biônico, onde se envolveu com uma série de escândalos de corrupção, entre elas a contratação de milhares de pessoas, e que ele disse que assinou milhares de contratos e que não lembra que assinou esses contratos. E após Fernando Collor, surge Jair Messias Bolsonaro como grande cavaleiro do combate à corrupção. Ora, meu Deus, como pode ser um combate à corrupção um homem que estava, como o anterior, envolvido em várias denúncias de corrupção, como rachadinha no gabinete dele, dos filhos dele, enfim, esta é a cara dos anticorrupção, dos paladinos anticorrupção que surge. E agora surge o grande responsável pela eleição de Jair Messias Bolsonaro, que é o ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, como agora o grande salvador da pátria, que vai acabar com a corrupção no Brasil. Quando na realidade foi justamente ele que colocou esse presidente aonde está, num processo, num julgamento que eu pretendo esclarecer pequenos pontos para que a gente tenha clareza do que foi esse julgamento, entendeu? Não é só uma questão de Lula ser culpado ou ser inocente. Independente da questão de ser culpado ou inocente, todo mundo merece um julgamento justo. E isso não foi o que aconteceu. Além do conchavo do juiz com o Ministério Público, que é inconcebível. Olha, veja bem, o Ministério Público é parte, a defesa é parte, o juiz não é parte. O juiz tem que mediar as duas partes. Imagine, você diz, não, mas não é nada demais ele se aliar ao Ministério Público. Não seria nada demais se ele tivesse aliado à defesa? Se ele trocasse informações privilegiadas com a defesa de um réu, para que esse réu fosse absolvido? Seria alguma coisa demais? É um ponto a se refletir. E vamos lá. Aí, mas o julgamento foi referendado pelo TRF4. Olha, veja a imparcialidade do TRF4. O TRF4 tinha na lista de processos a serem julgados por ele 256 processos. 256 processos. O do Lula passou na frente de todos esses processos. Por quê? Porque era necessário que se condenasse o ex-presidente Lula em segunda instância, para que com isso ele se tornasse inelegível pela lei de ficha limpa, que foi inclusive uma lei feita no governo de esquerda do Lula. Então precisava disso. Então o TRF pulou todos os processos para analisar, ou melhor, não analisar e condenar o presidente Lula em segunda instância.
Lembre-se, o julgamento, a imparcialidade que foi decretada pelo Supremo do juiz Moro já era questionada pela defesa. Um ponto que eu vou citar apenas um ponto, porque a gente não poderia analisar todo o processo, que tem milhares e milhares de páginas, mas um ponto só eu vou colocar para a gente esclarecer e ver se esse é um comportamento ético e imparcial de um juiz, como deveria ser. O Lula foi acusado de ser dono do triplex do Guarujá. A defesa alegou que ele nunca tomou posse daquele imóvel. Mas aí o juiz disse, não, ele não tomou posse do imóvel. Por quê? Porque ele estava fazendo uma reforma no apartamento e, portanto, não deu tempo de tomar posse. Beleza. O que é que a defesa do presidente Lula faz? Ela requer ao juiz Moro que solicite uma perícia da Polícia Federal. Não é uma perícia particular de empresas contratadas pelo escritório de advocacia da defesa. Não, era uma perícia da Polícia Federal, da própria Polícia Federal. O que é que faz o ministro Moro? Ministro ou juiz? Juiz ou ministro? Agora eu fiquei meio perdido, né? Talvez já fosse ministro, né? O que é que faz o juiz Moro? O juiz Moro nega. Por que o juiz Moro nega uma perícia feita pela própria Polícia Federal? Por quê? Se fosse feita a perícia, seria constatada que não houve reforma, que não havia reforma, e a tese de que o presidente não tinha tomado posse do apartamento porque ele estava em reforma cai por terra e consequentemente, todo o processo cai por terra. Essa perícia que foi negada foi preponderante para a condenação do presidente. E não ocorreu a perícia, mas posteriormente o MTST invadiu o prédio no Guarujá, filmou e fotografou e mostrou que não havia reforma alguma, que todo o processo era fraudulento e todo o processo foi corroído pelo comportamento parcial do juiz Moro e dos promotores da Operação Lava Jato. Não estou querendo aqui dizer que fulano ou cicrano é santo, mas todo mundo merece um julgamento justo. E esse julgamento não foi justo. E esse julgamento teve um objetivo. Tirar o presidente Lula do processo eleitoral, já que o presidente saiu em 2010 com quase 90% de aprovação, já que o presidente despontava nas pesquisas eleitorais, já que o presidente seria eleito novamente presidente da República. Mas não para aí. Não bastava tirar o presidente do processo eleitoral. Você tinha que tirar também o presidente das ruas. Por quê? Porque o presidente nas ruas, mesmo que ele não pudesse ser candidato... Ora, o presidente conseguiu eleger a presidente Dilma por duas vezes. Em 2010 e 2014, o presidente conseguiu eleger a presidente Dilma, que nos convenhamos, não tem esse carisma todo para ter sido eleita presidente da República. Imagine o que Lula faria com Fernando Haddad, que tem uma outra roupagem, um outro comportamento e um desempenho bem melhor em termos de oratória, em termos de capacidade de diálogo com a população. E aí é quando surge mais um absurdo, que é a prisão do presidente Lula. E toda a discussão de prisão em segunda instância. Olha, na época, um ex-político de Minas Gerais havia já sido condenado pela segunda instância e estava solto. Então, a prisão de segunda instância foi usada apenas para tirar o presidente Lula das ruas e, consequentemente, eleger o presidente Bolsonaro e transformar o país no que nós estamos vivendo hoje.
eu vou chegando ao fim desse nosso bate-papo. Espero que vocês gostem. Se gostarem, dê uma curtida, deixe um comentário, até mesmo para que o nosso programa possa continuar, já que estamos ainda numa fase de experimentação. Eu quero agradecer ao canal Arte 1, na figura de Alexandre Santos, essa oportunidade de bater esse papo aqui. Mais uma vez eu quero finalizar agradecendo a todos e a todas por estarem aqui. Peço que deixem um comentário, deixem uma curtida e um forte abraço e até a próxima.